bem, boa noite, Clarice, uma alegria ter você conosco, né? Vamos falar aqui sobre o lançamento da RTM Presente Diário, edição de número 28 para o ano de 2025. Clarice Tameric, ela que é a coordenadora do Presente Diário, né? Vai conversar um pouquinho com a gente nessa noite de quinta-feira. Clarice, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Eu que agradeço aí a oportunidade. Nós que agradecemos, né? Estamos numa semana muito importante aqui na RTM, né? Que é de lançamento do nosso Presente Diário de número 28, né? Para o ano de 2025, e ao longo desta semana estamos conversando com alguns autores, né? Escreveram várias devocionais que estaremos lendo e ouvindo ao longo do próximo ano, né? Mas a Clarice, ela é a coordenadora. Então, antes da gente falar propriamente do Presente Diário, do trabalho em si do Presente Diário, Clarice, eu queria perguntar para você, né? Você como coordenadora, exatamente o que é isso? Qual é o trabalho que faz uma coordenadora? Bom, vamos lá, né? Como o próprio nome diz, né? Coordenadora faz a coordenação editorial do Presente Diário. Então, isso inclui o quê? O contato com os autores, o recebimento de novas meditações, aí a gente faz a edição dos textos recebidos, e aí depois que eles foram editados, né, foram finalizados, a gente encaminha esses textos para que uma outra pessoa faça uma revisão, sabe como é, né? Quem faz, às vezes, lê, e às vezes o erro está ali e não vê. Então é bom que outros olhos façam essa revisão. Feita essa revisão, aí vai para diagramação. Feita a diagramação, volta para a gente, porque aí a gente vê se às vezes alguma coisinha também escapou em termos de não só gramatical, né, algum erro de português, mas a gente tem um manual, né, o manual de redação do Presente Diário. O que esse manual diz? Ele diz, por exemplo, Igreja de Jesus. Quando estivermos nos referindo à igreja, ao corpo universal de crentes de todas as eras, a gente usa igreja com letra maiúscula. Agora, se eu me referir à minha igreja, aquela igreja que eu frequento, aí não, essa igreja é com minúsculo. Como é que a gente vai abreviar os livros bíblicos? Então, a gente tem um manual que dita essas coisas. Então, nessas revisões, tanto a pré-diagramação como a que depois volta, né, a gente dá mais uma olhadinha se não escapou nada disso, feita essa revisão, aí então a gente manda para revisão não, já manda para a diagramação final mesmo. Então, basicamente é isso. Na verdade, a gente só relaxa mesmo, né, quando vem a notícia, pronto, já está na gráfica, aí a gente relaxa. Até então, não tem como. Não, imagina, é um trabalho, porque são 365 mensagens, né? Então tem que analisar uma por isso uma, mesmo. Né? Fazer toda essa revisão dentro desse contexto literário, a questão teológica, tudo tem que ser verificado, né? Então realmente é um trabalho muito minucioso, né? E aí a questão dos autores, a gente muda todos eles a cada ano, você escolhe os autores, a RTM passa isso para você. Como é que funciona essa questão de quem é um dos autores, né? Porque às vezes o nosso ouvinte pergunta, mas como que esse pessoal faz, né, para ser um autor? Eu gosto de escrever, será que eu poderia participar do Presente Diário com alguma mensagem minha? Como é que funciona essa questão dos autores para você que coordena isso? Tá. Nós temos em nosso banco de dados cerca de 100 autores. E desses 100, cerca de 60 são ativos, eles estão sempre enviando textos novos. A gente não trabalha só com autores novos, não. Então, nós trabalhamos com os veteranos, vamos assim dizer. E aliás, a vinda de autores novos é bom, porque é interessante como a gente percebe, cada autor ele tem uma linha assim para escrever.
Alguns escrevem muito sobre santidade, outros escrevem muito, valorizando muito a importância da igreja. Então, é importante a gente sempre receber novos autores para que a gente possa oferecer enfoques diferentes ao leitor. Tá? Eu tenho liberdade de convidar, como já fiz, pastores, missionários, pessoas muito legais, eu tenho essa liberdade de convidar. Algumas pessoas indicam para mim, Clarice, eu conheço, tem um pastor, nossa, ele é muito legal, tem lá um professor da escola dominical, ele nem tem teologia, mas é uma pessoa que tem tantos anos assim, puxa, claro que pode. Aí eu peço para a pessoa me mandar o seu e-mail, e aí eu mando um material explicativo, explicando assim o que o presente diário espera do autor. Temos também pessoas que entram em contato. Eu gosto, eu tenho vontade de escrever, eu já escrevo para algum blog. Posso? Claro, é bem-vindo. Então já fica até o aviso aí. Se você que está ouvindo gosta de escrever, já tem uma vivência cristã, é super bem-vindo, tá? Manda aí ou o e-mail, ou o WhatsApp, e eu vou ter o maior prazer, manda o seu e-mail, que aí eu vou ter o maior prazer de te enviar o material explicativo do que a gente precisa, tá? Olha que legal, né? O presente diário, então, além de tudo, é democrático, né? Muito bom. Agora, a Clarice, né? Para quem não conhece a Clarice trabalha com a RTM já há muito tempo, não é? Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Clarice em algumas traduções que a Clarice faz, né, de alguns trabalhos da missionária Dorothy, das mensagens da missionária Dorothy, a Clarice que fez esse trabalho, nossa radionovela Cristo para o Mundo, e de muitos outros trabalhos que a Clarice faz também. Então você, por ter essa vivência também, né, com autores fora do Brasil, você traz alguns autores que não são brasileiros para o presente diário também? Estou pensando aqui. Não, que eu me lembre, trabalhamos somente com autores brasileiros. Temos autores que vivem no exterior, mas não temos no presente diário nenhum autor internacional, vamos assim dizer, estrangeiro. Só brasileiros. Uma preocupação. Seria uma preocupação do presente diário, autores que vivem a realidade brasileira também? É pensado nisso? Sim, porque uma das prerrogativas do presente diário é oferecer meditações que pertencem ao contexto do brasileiro, né? A gente, de repente, até pode citar alguma situação vivida no exterior, mas o ideal é trazer coisas com que o leitor brasileiro se identifique, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Agora, Clarice, a gente está falando dessa questão dos autores, né, da nossa realidade brasileira. Os assuntos que são levados para o nosso público são previamente já pensados? Olha, nós vamos ter assim, vamos dividir o ano em 6 assuntos, em 8 assuntos, em 30 meditações de cada tipo de assunto. Existe essa preocupação também ou não? Não, existe sim, tá? Na verdade, a gente escolhe as meditações por ordem de chegada, tá? Então, o autor envia, as meditações são escolhidas por ordem de chegada. Agora, se o autor, vamos supor que ele escreveu sobre o Salmo 23, porque o presente diário ele tem uma coisa de não oferecer 2 meditações na mesma edição, repetindo o texto bíblico. Por quê? Para que o autor tenha uma variedade, um contato mais variado com as escrituras. Então, supondo que um autor ele enviou um texto baseado no Salmo 23. Só que outro autor ou outros autores já escreveram antes sobre o Salmo 23. Então, esse salmo ele vai ser adiado. Quando esses outros textos baseados no Salmo 23 já tiverem sido utilizados, aí esse aqui, né, que chegou depois, ele vai. Qual que é a exceção para essa regra?
Nós temos uma parceria com a editora União Cristã, que produz o Surpresas para Hoje. O que é o Surpresas para Hoje? É um devocionário para crianças. Então, todo domingo, o presente diário vai trazer o mesmo texto bíblico que a criança vê lá no seu Surpresas para Hoje. Então, assim, o que a gente faz? A gente já recebe de antemão qual vai ser o enfoque naquele domingo sobre aquele texto. Aí, o que a gente faz? A gente procura no nosso banco de dados meditações que sejam baseadas naquele texto bíblico. A gente vai e procura. Vamos supor, como eu mencionei aqui, o Salmo 23, ou que seja um outro texto, o João 3,16. Às vezes o texto de um escritor chegou antes. Só que o enfoque dado, um outro texto, outro autor, ele pode estar dando um enfoque mais parecido com aquele que o Surpresas para Hoje vai trazer naquele domingo. Aí a gente, então, adia aquele texto que o autor, que até enviou antes, mas o enfoque do outro está mais parecido. Então, o que a gente faz? A gente adia aquele e traz para frente um que chegou depois. Mas, assim, são situações muito extraordinárias. Ou então, você perguntou também vocês escolhem os textos? Também numa questão de um tema muito específico. Agora, em setembro, nós estamos falando do Setembro Amarelo, a ênfase da prevenção ao suicídio. Então, eu posso procurar um texto que caiba melhor lá no dia 1º de setembro, por exemplo, ou nos primeiros dias de setembro, um texto que abrace melhor, que aborde melhor esse tema do suicídio, às vezes da depressão. Então, numa situação assim, eu posso passar esse texto na frente, vamos assim dizer. Mas é só mesmo se for para atender algum tema, alguma data específica. Caso contrário, o texto vem por ordem de chegada. Eu estou fazendo todas essas perguntas, né, para que a gente conheça mais a respeito da produção do presente diário e para que a gente tenha, que eu digo, nós aqui e todos os nossos ouvintes, né, a gente tenha uma ideia da dimensão do trabalho que é, né, fazer o presente diário para que chegue até as pessoas, né? E tudo isso em tempo hábil, né? Nós estamos fazendo o lançamento agora em setembro. A gente sabe que muitas igrejas fazem as suas encomendas, né? O pessoal vai começar a chegar nas igrejas agora, final de outubro, novembro, comecinho de dezembro. Então, para que no ano que vem, 2025, a partir do 1º de janeiro, já todas as pessoas já tenham acesso, né, a essas mensagens a partir do 1º dia do ano, sem correr o risco de perder nenhum dia. Agora, Clarice, esse trabalho minucioso que você faz de coordenação, já faz isso há muito tempo? Ou você está começando a fazer agora? Como é que você chegou a ter esse cargo, vamos dizer assim, de coordenadora do presente diário? Porque é um trabalho que dá trabalho. Dá um pouquinho, sim. Quem fazia isso antes de mim era a Doris, que fazia muito bem. Então, ela manifestou, né, para a direção da RTM que gostaria de começar a abraçar outros desafios, né? E eles, então, começaram a procurar alguém para substituí-la. Então, em 2023, eu recebi o convite para assumir. Então, em 2023, eu era trainee, né? Então, eu fazia com ela, praticamente fiz com ela, lado a lado, quase, todo esse trabalho que eu falei, né? Que é o de recepção do texto, a edição do texto, a finalização, tal. Então, isso foi em 2023. Neste ano de 2024, eu comecei... Não, peraí. Não, gente, eu tô errada. Vamos lá, é 2022. Então, em 2022 que eu comecei com ela. Em 2023 eu já comecei a trabalhar sozinha.
E esse dois, então esse que nós temos agora já tem só, vamos dizer, a minha mão só, vamos assim dizer, né? E então eu posso, foi 2022, 2023, tá, gente? Eu precisava olhar direitinho, mas é isso aí. Até então eu comecei, acho que em 2017, a prestar serviços para Transmundial, serviços de revisão, tradução. E aí, quando houve essa oportunidade, lembraram de mim, e eu tenho gostado bastante aí da oportunidade, do desafio. É grande, mas eu estou gostando. A gente sabe que o presente diário, ao mesmo tempo que ele é tradicional, não é? Ele procura estar sempre antenado com o momento de vida da nossa população. Então, sim, é diferente lá você pegar um presente diário em 1998 e pegar agora um presente diário para o ano de 2025, não é? E apesar da gente ter essa tradição do presente diário, como é o trabalho para que ele se mantenha sempre atualizado, né? Agora, então, diante disso que eu tô falando, qual a expectativa agora para esse lançamento para o presente diário de 2025, né? Como que você espera que ele chegue até as pessoas e que ele realmente tenha essa proximidade, né, com o momento de vida do brasileiro para 2025? Você falou assim a questão do estar conectado com a realidade atual. Então, somente no ano passado, a gente recebeu muitos textos situados na questão do Covid, pessoas que falavam como experimentaram, né, como viveram a perda de pessoas. Então, chegaram muitos mesmo. O que eu tenho observado mais recente, agora que passou, graças a Deus, né, passou aí a história do Covid, a pandemia, eu tenho percebido muitos textos direcionados à importância de a gente manter-se firme à palavra de Deus. Temos visto muitos pregadores, como é que eu vou dizer, né? É o que a gente chama de um certo liberalismo dentro das igrejas evangélicas. Coisas que a Bíblia sempre tratou como pecado, de repente a gente vê sendo, não, mas não tem problema, Jesus te ama, o importante é você ser salvo, né? O que a gente às vezes chama de hipergraça. Então, algo que eu percebi nos textos é essa coisa apontando para a palavra de Deus. O que Deus escreveu lá nos mandamentos, Deuteronômio, Levítico, essas coisas não foram derrubadas. O que foi derrubado com a vinda de Jesus foram os sacrifícios, toda aquela lei cerimonial para purificar as pessoas. Agora, as coisas que Deus manifestou lá na lei, dizendo isso é abominação, não faça isso, essas coisas continuam. E então a gente tenta direcionar o olhar do leitor para isso, que a palavra de Deus não muda. Algumas coisas que Jesus pode não ter mencionado explicitamente, porque eu acredito que ele não mencionou, porque já tinha sido dito lá atrás. Ele não aboliu certas coisas porque durante seu ministério ele não abordou tais coisas. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou lá atrás, Jesus estava com Deus. Então não havia por que ele repetir. Vou repetir agora tudo que está em Deuteronômio, tudo que está em Levítico? Não, já foi falado. E Jesus endossou, ele estava com o Pai. Então a gente tenta, eu percebo que existe uma tendência dos autores que são mais conservadores, vou usar essa expressão, de direcionar esse olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Ela não vai mudar porque a sociedade evoluiu em algumas coisas. A palavra de Deus não muda. E eu percebi que tem uma linha nessa direção, da firmeza na palavra. Não importa que a sociedade esteja fazendo isso ou aquilo, a palavra de Deus não muda. Não sei se eu respondi isso, se você quer que expandir alguma coisa.
Não, era isso mesmo, porque é interessante, né, a gente entender que o presente diário, ele não é só um devocional para a gente pensar nas coisas de Deus e, vou ficar conectado com Deus, vou ler uma porção da palavra de Deus. Tudo isso acontece, obviamente, né? É claro que se a pessoa, ela só faz a leitura do presente diário, ela já está se alimentando um pouquinho a cada dia da palavra de Deus, mesmo que ela não faça em outro momento, não é? Uma meditação que ela vai refletir sobre aquele assunto na vida dela, não é? Mas a minha pergunta era justamente essa, não é? Dessa relevância de assuntos que vão realmente estar próximos, né? Para que o maior número de pessoas possível diariamente se identifique com aqueles textos, né? Não é apenas uma coisa bonita, porque a gente tem muitos devocionais por aí, essa é a verdade, né? Tem muitos outros que as pessoas vão encontrar por aí. Então não basta apenas você ter um texto bonito que te propõe aquele momento com Deus, né? Um a sós com Deus, como a gente fazia antigamente nos acampamentos das igrejas, né? Não só um a sós com Deus, mas realmente é algo que tem essa relevância, né? Então, pelo que você está me dizendo, existe também essa preocupação no nosso presente diário. Então, os leitores, nossos ouvintes que vão acompanhar o presente diário ao longo do próximo ano, eles vão poder entender tudo isso que a gente está falando agora, né? Esses assuntos que são relevantes para o povo de Deus. Então essa é a expectativa, né, que a gente tem, que as pessoas realmente não apenas se conectem com Deus, mas que Deus fale, né, através desses textos, né, que são levados diariamente para todos os nossos ouvintes e leitores do presente diário. Clarice, nosso tempo está terminando. Quero agradecer a você, né, por tirar esse tempo para falar para a gente, para que as pessoas possam entender como é minucioso, né, o trabalho de se fazer o presente diário, né, da sua criação, da sua diagramação, da sua produção, né, desde a ideia inicial até chegar ali na casa da pessoa, quando ela recebe ali, ou na igreja que ela vai receber ali também. Então quero te agradecer, né, e parabenizar você por esse trabalho, que eu tenho certeza que tomou muito do seu tempo, né, e vai continuar, porque agora esse está pronto, mas já começa a trabalhar pro próximo ano, né? Então dá bastante trabalho, né? Então quero agradecer a você pelo seu trabalho, né, pela essa dedicação, por tudo. Eu costumo brincar, né, com a minha família, que eu sou uma mulher à frente do meu tempo, porque eu já estou pensando no PD do presente diário de 2026. Então eu sou uma pessoa à frente do meu tempo. Mas é verdade, olha, nós estamos aqui finalizando, entre aspas, o ano de 2024, temos aí o último trimestre do ano, já estamos com todo o trabalho de 2025 pronto, então você já estamos aqui ainda em 2024, você já está trabalhando para 2026, então realmente é um trabalho bem à frente do seu tempo, com certeza, né? Então, olha, que Deus continue te abençoando nesse trabalho, né? Não é fácil, e que muitas pessoas possam ser abençoadas, vidas possam ser alcançadas também com essa nova edição do Presente Diário. Muito obrigado, Clarice, obrigado por falar com a gente aqui, né, tirar um pouquinho do seu tempo, e que Deus continue te abençoando nesse trabalho. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, viu? Deus abençoe vocês também. Deus abençoe. Não falei muito, mas estava aqui de olho, viu? Eu percebi que você estava aí acompanhando a gente direitinho, né? Obrigado, viu, Dinho, por essa força aí. Foi um prazer também participar junto com vocês desse momento tão especial.